Boa noite. Esperar as pessoas começarem a entrar. Boa noite. Robson, Fael, Carlos. Esperar as pessoas começarem a entrar para eu poder iniciar a fala. Demétrio, boa noite. De qualquer forma, a live eu vou deixar registrada no feed, no meu feed. Boa noite, Robson. Diogo. Bom, gente, eu sou um pouco ansiosa. Eu vou iniciar, mas ao longo, né, eu vou conversando com vocês que eu vou colocar alguns pontos que que houve uma certa má interpretação, talvez, de alguns posicionamentos, principalmente meus, tá? A respeito de certas situações que aconteceram durante as manifestações. Bom, eu sou escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais, já tem 14 anos, e hoje eu represento várias entidades. Na verdade, eu estou representando duas aqui em Minas Gerais, é a Associação dos Escrivães e também a Cobrapol. Mas também sou diretora da Federação Interestadual dos Policiais Civis, também coordenadora do MUP, que é o Movimento das Mulheres Policiais do Brasil, uma associação nacional, e também assessora do Sindipol. Bom, o que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte, que a luta por direitos é uma luta que tem que ser e contemplar toda a categoria, né? A gente está lutando para contemplar tudo aquilo que a gente tem direito. Eu sempre falo que a gente tem que lutar assim, a gente tem que falar aquela frase assim, nenhum direito a menos. É essa a frase. E eu quero esclarecer para vocês aqui que é o seguinte, ninguém ataca direito conquistado. Isso aí não existe. O que a gente o que a gente não pode aceitar é a troca de direitos. Então, o que aconteceu? Em 2019, a gente negociou com o governo. Oi, Fabiano! A gente negociou com o governo a recomposição das perdas inflacionárias que a gente já não tinha desde 2015, que foi 13, 12, 12, 41%. O governador, ele fez esse compromisso numa época em que a situação fiscal do estado estava muito pior do que agora, e ele enviou esse projeto para a Assembleia, mas em virtude, ao meu ver, foi questão de política, tanto, boa noite, Eden, tanto da parte da Assembleia quanto também do governador, e ele vetou as duas parcelas nossas. Ele poderia não ter vetado, ele poderia ter vetado parte do projeto e poderia ter sancionado o que ele tinha acordado com a gente. Pois bem, desde aí a gente iniciou uma luta para conseguirmos a recomposição do restante do valor, que são duas parcelas de 12%. E agora a gente teve essas manifestações, a gente teve toda a categoria junto com a gente, policial civil, penal, militar, socioeducativo, administrativo, bombeiro, então todo mundo sempre juntos lutando
pela nossa recomposição. Então, a gente estava lutando especificamente pela recomposição das perdas inflacionárias, desse compromisso que foi firmado com ele, e ele não deu a palavra, ele deu a palavra e não cumpriu. E também para a gente conseguir derrubar o regime de recuperação fiscal. Por quê, gente? Não adiantava nada, não adianta nada a gente conquistar direitos se a gente não tem, se a gente ia ser massacrado por esse regime de recuperação fiscal. Porque junto com ele viria a PEC 57, que é da reforma da administrativa, e nós, civis, nós sabemos muito bem que nós perdemos muitos direitos com a reforma da Previdência. A gente resguardou alguns, mas a gente perdeu muitos direitos. Então, como eu estava falando, a gente estava lutando especificamente por essa recomposição e pela derrota, para a gente enterrar esse regime de recuperação fiscal da Assembleia, uma vez que Minas Gerais não tem necessidade de ter um regime de recuperação fiscal. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo, já até pedi, o vídeo mesmo já é um pedido de apuração da forma como o Estado ele faz com a folha e com a folha de pessoal e com a receita líquida. Então, há controvérsias com referência a essa conta. Poderíamos talvez estar abaixo do limite prudencial. Então, é algo que tem que ser investigado. Bom, enfim, nós fizemos essas mobilizações e tudo que aconteceu até agora, gente, foi fruto da nossa luta, a luta da segurança pública, tá? Os 10,06 que nós conseguimos de recomposição, mais os 3 abono fardamento, são frutos da nossa luta. E o principal, a gente conseguiu retirar o regime de recuperação fiscal do regime de urgência da Assembleia. O que significa dizer que a gente consegue e a gente tem que lutar muito para derrubar esse regime de recuperação fiscal. O que eu quero dizer também para vocês é o seguinte: tudo isso que a gente conseguiu, se foi por nossa luta, é claro que a gente não é contra nenhum direito. Isso aí não existe. A gente ser contra direito que a gente conquista. Só que a gente não pode, a gente tem que rejeitar a troca de direito, ou seja, aceitar. Entendeu? A gente não pode aceitar só isso. A gente tem que continuar lutando por tudo aquilo que é nosso por direito. E é isso que a gente está fazendo ainda. Inclusive, eu quero ressaltar aqui para vocês o seguinte, que a gente precisa manter a estrita legalidade, e eu sei de várias denúncias aqui, várias reclamações, que está havendo boicote, que está havendo perseguições aqui, e a gente eu inclusive estou mandando para os deputados tudo que eu recebo. Por quê? Porque eles também têm que, inclusive eles, né, têm que atuar direto nisso. Né? Eles têm legitimidade para isso, então eles têm que atuar direto. Então, eu não sou contra nenhum direito conquistado. Eu quero deixar bem claro, pelo contrário, nós conquistamos juntos esses direitos. Então, os 10,06 e o abono fardamento, nós conquistamos juntos. Só que a gente precisa conquistar mais. A gente tem que contemplar também os aposentados, a gente tem que contemplar os da ativa, a gente tem que conseguir a nossa recomposição. Por quê? A recomposição, o restante que falta, essa recomposição, ela vai integrar a nossa remuneração para férias, para aposentadoria, para tudo. Então, ela vai integrar. Se a gente, por exemplo, é ruim dizer, mas se você se acidenta, se você leva um tiro, né, ou se você acaba falecendo, ela incorpora na sua remuneração essa recomposição, entendeu? Então, assim, nós temos direitos a reivindicar tudo, sim, até porque os policiais da ativa estão realmente passando muita necessidade, sabe, de tudo, porque a gente recebe muito mal, sabe, e eu sou prova disso porque eu sou da ativa, mas ao mesmo tempo, os aposentados também precisam serem contemplados. Então,
o que o governo tentou fazer com a gente é uma ruptura, sabe? É um racha dentro da própria categoria e que a gente não pode permitir isso. Porque a felicidade maior do governo é se a gente fazer isso, se a gente rachar. E a gente não pode rachar. A gente tem que continuar lutando por tudo aquilo que é direito nosso. Se o abono fardamento é direito, tem que lutar. Se a recomposição tem que lutar. Tudo que é direito nosso, a gente tem que lutar sim. Mas para isso a gente precisa ser unido, estar unidos. Sempre unidos. Tá, gente? Eu queria fazer uma outra consideração com vocês com referência às emendas e como está sendo a tramitação. Bom, a tramitação passou em primeiro turno e a gente tem certeza que vai ser aprovado sim, o projeto original vai ser aprovado sim em segundo turno, com tudo que o governador enviou, a não ser que ele seja novamente ser um governador marcado na história que vai enviar projeto e vetar. Porque ele já fez ele já fez isso uma vez. Então, a gente está acreditando que ele não vai fazer isso. Só que acontece que a gente não tem que parar de lutar. Por quê? Qual que era a nossa luta inicial? A recomposição dos 24%. Então, a gente vai continuar lutando por ela. Tá? Inclusive, vai haver emenda acerca da recomposição. A gente ainda está construindo as outras para tentar contemplar todo mundo. Tá? Então, gente, o que eu posso dizer a vocês é isso. A luta não para. A luta não para. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos sendo boicotados o tempo todo. E aí, quando a gente ainda racha dentro da categoria, eu quero isso, eu quero aquilo, aquele não tem direito, aquele tem, aí é que realmente é aquela questão, né? Divide e eles conquistam. E a gente acaba perdendo tudo, né? Bom, com referência às questões das emendas, e disseram que existe aquela questão do vício da iniciativa, de iniciativa. Realmente, toda vez que você, que um poder, né? Ele é específico para enviar um projeto, para propor um projeto, o vice-iniciativa, por exemplo, o governador, ele é que tem que enviar o projeto para poder alterar qualquer orçamento do Estado. Que vai mexer nas contas do Estado é o governador. E aí muita gente está falando assim, mas as emendas, elas não são... as emendas, elas não vão ter vício de iniciativa. Há uma controvérsia aí, viu, gente? Por quê? Eu tô acreditando muito que possa acontecer isso aí que eu devo falar. Isso aí é uma questão minha, tá? Eu não sei, né, até o momento como que vai proceder, mas pela fala do governador, ele disse que vai vetar tudo. É claro que a gente está tentando articular politicamente tudo, mas ele disse isso. Então, há uma controvérsia na questão do vício de iniciativa. Por quê? Porque se tivesse sido um projeto proposto pela Assembleia, então ele teria realmente um vício de iniciativa. Mas pode ser contestado isso, por quê? Porque o projeto... Acho que eu voltei. Então, há essa discussão. Então, eu acredito muito que se o governador vetar as emendas, eu acredito que a Assembleia vai derrubar vai derrubar o veto. E aí a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Bom, então a situação é essa. Eu abri essa live. Oi, tudo bem? Eu abri essa live justamente para falar com vocês. Eu não sou contra nenhum direito nosso, tá, gente? Não sou. A gente lutou e a gente conseguiu. Mas a gente precisa continuar lutando por todos também e pelos direitos de todos. É isso, sabe? A questão é que nós não podemos deixar esse governo ficar trocando direitos nossos. Isso não, tá? A gente aceita tudo, mas a gente continua lutando porque a gente tem os nossos direitos que ele mesmo se compromissou, que essa é a recomposição das perdas inflacionárias. Entendeu? A gente precisa dessa recomposição. Essa recomposição vai integrar o nosso salário. Essa recomposição, ela vai ser... Ela que vai... ninguém pode tirar isso da gente, sabe? Ninguém pode atrasar a recomposição, retirar, entendeu? Então, assim,
É óbvio que a gente já teve atraso de salário e etc. Mas ela vai estar incorporada. É por isso. Então é só esclarecendo a todos, principalmente os que estão na ativa, sabe? Os colegas. Aqui a gente não luta, ninguém aqui boicota direito nem nada, não. Né? A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para lutar por tudo. Então a frase é: nenhum direito a menos. É isso, nenhum direito a menos. Mas a gente precisa contemplar o todo. A gente precisa contemplar todos, ativos, aposentados, né? Todos que estão aí trabalhando e aqueles que trabalharam e deram muito pela Polícia Civil também, obviamente, mas aqueles também que estão passando muito aperto na ativa, entendeu? Então, por isso que a gente precisa. Eu quero pedir a todos: mantenha a estrita legalidade, tá? Eu sei que tem muita gente aí falando que voltou e etc. Não, gente, mantenha a estrita legalidade. Eu quero dizer para vocês também que eu acredito que semana que vem, não sei, mas eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, vou protocolizar lá de muitas delegacias que estão extremamente precárias, talvez a maioria, né? Porque eu ainda não fui em todas as delegacias, mas eu tenho muitas que eu recebi aqui e a gente precisa de estrutura, a gente precisa de recurso e a gente precisa de pessoal. A estrita legalidade não é só trabalhar dentro da lei e nas condições que o Estado nos dá, não. A estrita legalidade é uma questão de dignidade pra gente. É dignidade, porque você acaba com a saúde, você acaba praticamente com a sua vida, com a sua sanidade, assim, com a sua estrutura física e mental. Então, assim, a gente não pode dar esse alívio, né? Porque quando a gente está trabalhando além da lei, acima do que a lei permite e usando do nosso material, comprando com o nosso dinheiro e a gente não recebe para isso, a gente está ajudando o Estado a manter essa precariedade, tá? Então a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que continuar firme nessa estrita legalidade, a gente tem que continuar enquanto a gente não tem recurso, enquanto a gente não tem pessoal, enquanto a gente não tem estrutura, a gente precisa continuar firme trabalhando por isso, tá? Essa live eu fiz foi exatamente para isso. Eu estou junto com todos nessa luta. Quem quiser pode me procurar no privado, no Instagram, eu respondo sempre. Eu não tenho problema com isso, entendeu? Qual cidade? Regional. Ah, exatamente, a regional da cidade do governador, com certeza. Então, assim, a gente precisa agora, depois dessa luta toda que nós tivemos, eu quero parabenizar todos os profissionais da segurança pública, né, em especial os meus colegas, irmãos da Polícia Civil, irmãs, colegas policiais civis femininas, mulheres como eu, pela luta que nós tivemos, porque a gente teve conquista sim. Obviamente que a gente precisa de mais, sempre reivindicando aquilo que nós temos direito. Então, assim, toda essa luta nossa que contemplou, que deu repercussão em todo o Brasil, até mesmo no mundo, foi um movimento muito bonito da segurança pública, que mostrou a nossa força, e não é justo agora a gente ficar rachado, até mesmo por causa do próprio governador, entendeu? Da questão desses projetos. Então, a questão agora é trabalhar, continuar trabalhando, continuar correndo atrás do prejuízo, mas para agarrar, né, o que é nosso, para poder a gente ter assim, o que é nosso, que é direito, entendeu? É em tudo, gente, é em tudo. É recomposição, é auxílio, né, é abono, é tudo que a gente tem direito, a gente precisa, né, a gente precisa se cuidar, os ativos precisam se cuidar, os aposentados precisam de cuidado, então a gente precisa nos cuidar e nos fechar em um grupo só, né, em uma união só. É isso, o que eu falo para vocês é isso. Eu estou à disposição de todos que quiserem, né, falar, que quiserem
abordar, darem ideias, podem manifestar todas as denúncias que eu recebo, eu encaminho aos deputados, todas que eu tenho acesso. Se for da Polícia Penal, eu encaminho até para o Jean, da PM também. Eu faço vídeo, encaminho também para os respectivos colegas, da Civil também. Estejam ao lado das suas entidades sindicais, dos sindicatos que estão lutando muito por todos nós, tá? Eu falo isso por mim, também por todos. E é isso. Vamos continuar na estrita legalidade. Vamos. É fácil, gente. Essa questão da estrita legalidade é a gente trabalhar nas condições que a gente tem para trabalhar. É trabalhar dentro da lei, simplesmente, tá bom? E uma boa noite a todos. Eu não vou me delongar mais. Eu gosto muito de conversar com todos aqui. E é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram, no feed do Instagram. Tá bom? Do meu Instagram. Um grande abraço a vocês.